Olá pessoal, conforme combinado no vídeo anterior, e se você não assistiu o vídeo, faça o favor de voltar lá e assistir, tá? Eu falei sobre sucessão familiar. Conforme combinado, e como eu já tinha antecipado, tá, meu amor, você está aparecendo. Hoje eu estou em uma empresa familiar que já está na sua segunda geração. Então eu falei sobre sucessão familiar e hoje é a entrevista com a pessoa, com a gestora que já está na segunda geração familiar. Simbora! Então vamos lá. Eu escrevi um roteiro, porque a moça ela é organizada, poética, sistemática, então eu criei um roteiro, tá? Não tá a bagunça que é dos outros vídeos. Então eu escrevi um pequeno texto. Tatiana Targino, que cresceu no meio dos tecidos ao som das máquinas de costura. Parece poesia, né? Mas ela não está aqui somente por respirar as cores da empresa, não. Ela está aqui porque ela merece e não só porque é filha da dona, não. Fez faculdade de economia, administração, bebendo da teoria e fazendo uma limonada com os desafios, como ela mesma diz, que nem tudo são flores, não é verdade, dona Tetê? Tá longe de ser flores. Gente, que honra essa poesia, chique, gostei muito. Primeiro, é uma honra estar aqui nesse canal, muito obrigada pelo convite, desejo sucesso desde já é sucesso, tenho certeza. Primeiro eu quero agradecer, começar te agradecendo por receber em um dia que eu sei que é dedicado para receber os seus clientes, que você vem para cá para fazer uma venda consultiva para os seus clientes, mas eu também sou cliente, tá? Inclusive estou aqui como cliente também. Belíssima. E aí, me veio a primeira, já saindo do roteiro, linkando com o vídeo anterior, me veio essa pergunta: sucessão familiar. Teve algum momento que você chegou para sua mãe ou sua mãe chegou para você e disse: vamos iniciar agora uma sucessão familiar? Não foi um dia marcado para vamos começar a trabalhar juntas. Eu caí aqui meio que de paraquedas, né? Como a Mary falou, eu fiz economia na UFMA, então entre o intervalo de uma aula e outra, eu sempre fazia um tempinho aqui, dava um tempinho aqui na empresa. E aí, nesse mesmo período, uma pessoa que era a pessoa que fazia todo o gerenciamento da loja saiu, mamãe precisou assumir isso e a parte financeira ficou meio que de lado. Então, como eu estava começando a faculdade, era uma coisa que eu sempre me interessei. Quando ela precisava, eu adolescente, assim, já ficava no caixa para ajudar em Natal e tal. Então, eu fui meio que pegando essa parte financeira da empresa. Já comecei na parte mais... Aí, com isso a gente foi começando a ver, um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali, mas a nossa estrada caminhou juntas só eu sendo o suporte da parte financeira. Não foi nada do que eu represento hoje na empresa, né? Que legal. E isso é muito comum na empresa familiar, você começar por essa responsabilidade também no financeiro, porque o pai ou a mãe costuma colocar alguém nesse setor de confiança. Sim, então isso é muito comum acontecer e já aconteceu com uma grande responsabilidade, né? Cuidar do financeiro. E aí, já começando para o nosso roteiro, Tati, eu sou íntima, tá, gente? Eu falo Tati. Vocês podem encontrar ela na rede social como Tatiana Targino, tá? Eu vou colocar o link aqui embaixo das redes sociais da garota. Chique, gente. Esse canal é chique. Tati, uma pesquisa desenvolvida durante 10 anos de um psicólogo, de um especialista em gestão de empresas familiares, ele criou um livro ele escreveu um livro a partir do diálogo entre gerações. Geração júnior, que é a geração atual, que é a sua, e os diálogos da geração sênior, que é a que veio anterior à sua. E nesse livro é interessante porque ele mostra qual é a percepção das diferenças entre o que é uma sucessão de sucesso, muito S no final, uma sucessão bem sucedida. E há uma divergência nessa percepção. Aí a pergunta é, nesse processo, você percebeu alguma diferença entre você entrar para dar continuidade, você ter uma percepção da coisa, do negócio, e a sua mãezinha
ter outra percepção do que era uma sucessão de sucesso? Total. Quando ela criou a empresa, eu acho que talvez ela nem imaginasse que a empresa ia ser sucedida por filhos, né? Porque ela criou, ela ainda era solteira e tal. E eu também não imaginava estar onde eu estou hoje. Me dediquei aí um tempão para concurso público, inclusive. Mas eu acho que quando a gente entendeu que a gente estava trabalhando juntas, a gente tinha uma sintonia de que os princípios iam ser preservados, os princípios que a gente carrega, e que, como eu tinha aprendido tudo com ela, as coisas iam ser bem parecidas com o que ela fazia. Mas acabou que quando eu entendi a minha responsabilidade na sucessão da empresa, eu vi como sustento da família, mas eu via principalmente como essa empresa precisa se inovar e renovar todos os dias para a gente conseguir construir mais de 30 anos, que a gente fez 36 anos agora. Então, o que a gente divergia e diverge, hoje a gente já caminha mais juntinhas, é que na cabeça dela ia continuar tudo do mesmo jeitinho, com as mesmas roupas, com as mesmas tudo, e eu não. Entrei com tecnologia, entrei com roupa nova, entrei com comunidade, aí a gente diverge muito nisso. Mas agora ela também já consegue entender como isso é importante para a sobrevivência da empresa, né? Vai ter muita coisa bacana, e tu falou de algo muito interessante que vem para a segunda geração, é essa inovação e respeitando a base, né? O sentido da empresa. E é muito bacana, mas calma que vai ter material sobre isso. Quando se inicia o processo sucessório, há uma mudança, há um impacto na cultura da empresa. E sempre, quando a gente fala de mudança de cultura, sempre existe uma barreira. Essa barreira, nesse desafio de transição, teve algo relacionado aos colaboradores? Algum tipo de resistência nesse processo de entrada da nova? Assim, tudo a gente foi tudo muito conversado, né? Eu comecei muito novinha. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente está falando de funcionários todos com mais de 30 e tantos anos. Eu era uma garota de 17 anos, né? Quando comecei a trabalhar aqui. Então, realmente é muito difícil você receber alguma ordem de uma menina de 17 anos. Então, mas eu sempre tive esse entendimento. Então, por eu ter esse entendimento, eu sempre botava meu pezinho no freio. Ou então, quando a minha mãe, como a minha mãe ainda era muito ativa na empresa, eu chegava pra ela e dizia, olha, isso aqui não, eu acho que não é assim que funciona. Dararara. E aí ela passava para os funcionários. A partir do momento que eu vi assumir tudo e eu preciso de gestão, a venda, cuidar de tudo, aí sim, mas aí eu já tinha, né, já era um pouco mais velha também, e aí eu comecei a fazer uma coisa que não era a cultura dessa empresa. Eu comecei a passar para os meus colaboradores tudo como a empresa está, tanto financeiramente quanto a feedback de cliente, e eu comecei a fazer muitas reuniões. Então, com isso a gente começou a se aproximar mais, eu comecei a deixar isso tudo muito mais humanizado. Eu bato muito nessa tecla todos os dias. Então, aquela resistência que teve no começo por eu ser nova, foi construído um respeito, porque eles foram vendo a minha luta do trabalho e a minha luta para conquistar esse respeito também. Sempre me colocando numa posição de que eu sei que eu sou mais nova, porém vamos aqui poder aprender juntos. E aí a gente vai construindo o que hoje a gente tem. Eu acho que eu tenho uma equipe sensacional, assim. A gente consegue sentar e conversar, não tá legal, a gente rapidinho uma reunião, bota todo mundo dentro dessa sala e conversa. Isso é muito bom. E não tinha isso na gestão da minha mãe. Era muito, ela falou e pronto. E aí, né, um dos probleminhas aí de sucessão, inclusive. Ela não é boba, né? Ela trouxe as pessoas para o processo sucessório. Que esperta essa garota, né? E já falando de um ambiente mais externo, que são os clientes, os fornecedores, eles tiveram alguma resistência de conversar com a filha da dona? Total. Eu acho que mais ainda os fornecedores, né? Porque, de novo, volta, é uma menina muito nova e a minha mãe, foram quase 30 anos da minha mãe diretamente essa parte sempre foi dela. Então ela tem, inclusive, um relacionamento com todos os nossos fornecedores muito bom e de muito respeito. Todos ela respeitam muito. E de repente uma garotinha tava aqui dizendo que não, o negócio tá caro, não, esse frete não, se metendo. Foi muito difícil
E eu tinha essa consciência também. Olha, a gente tá falando com homens mais velhos, então eu tive que mudar minha postura várias vezes, inclusive com tudo, assim, com a aparência, para que eu tentasse conseguir esse respeito. Que hoje em dia também tá tudo maravilhoso, mas no comecinho foi difícil. Com os clientes, não, porque aí como eu tava na loja e a minha forma de abordagem, a minha forma de linguagem, como todo mundo é diferente, né? É diferente dos vendedores, é diferente da minha mãe, eu sempre tratei de outro jeito. Então eles sempre me viram aqui, ali na loja, no caixa, de cabecinha baixa, mas sempre atenta. Então eles conseguiram ver esse crescimento, o que eu vim conquistando com a empresa, até mais do que meus colaboradores ou a minha própria mãe. Os meus clientes são os meus maiores incentivadores para eu estar aqui, porque eles, poxa, que legal, poxa, continua, muito legal ver o teu crescimento na Cabide. E aí, com eles não foi tanta resistência como foi com o fornecedor e com o colaborador e com a minha própria mãe. Os clientes, eles, na verdade, eles se apaixonaram pela marca, pela história da empresa, que é algo muito comum na empresa familiar. Quando você conhece a história da empresa familiar, você se apaixona pela história, até por uma sucessão. Os clientes se apaixonam, então eles são realmente apaixonados porque eles conhecem a história. Isso é tema do próximo vídeo, falar da história da empresa para trazer esse engajamento. E eles se apaixonam realmente. A gente compra a história, a gente não compra só uma roupa, a gente compra a história de uma empresa. E aí, quem já acompanha... Gente, eu não falei o nome da Cabide no começo do vídeo. Cabide, gravem esse nome. E Tatiana, ela vai dominar o mundo. Amém. E aí... quem já conhece a história da Cabide, da mãe Sueli, da dona Sueli, percebe que houve essa revolução aqui na empresa, mas que foi preservado sim a essência, o surgimento, a história da Cabide. Então assim, conta pra nós as características que tua mãe deixou e que você, não, isso eu quero preservar com amor. Com certeza, com certeza. Eu acho, inclusive, que esse também é o diferencial na minha gestão e em frente a outras empresas, porque eu aprendi, primeiro que eu acho ela perfeita, assim, com todos os seus defeitos que todo mundo tem, eu acho ela incrível, porque a gente está falando de uma mulher que nunca estudou nada, ela não tinha acesso a isso que a gente tem hoje, né? Minha mãe é formada em contabilidade, mas trabalhava em setor público, pediu demissão porque queria botar um negócio. E aí foi atrás de estudar e ver aqui. E para aquela época, fazer o que ela fez, eu acho incrível. Então, e como a gente sempre foi muito unida, a gente sempre foi muito amiga, eu comecei, quando eu comecei aqui, eu observava isso, tipo assim, pode cair o mundo, mas a folha de um pagamento de um funcionário tem que estar certinha no dia. Pode faltar o seu, mas do funcionário não. Nosso compromisso com o fornecedor acima de qualquer coisa. A gente jamais vai entregar um produto que não esteja numa qualidade impecável. Ah, mas aí tem essa falhinha. Não entrega, faz tudo de novo. E aí isso eu fui pegando pra mim e fui pegando pra minha vida também. A gente consegue, coisas que a gente aprende no nosso trabalho, a gente consegue aplicar perfeitamente no nosso dia a dia. Eu acho que isso faz muito bem. Então, meus colaboradores são acima de tudo, tanto por isso que eu me matei de trabalhar na pandemia, não era por mim, era por eles. A gente jamais vai entregar, eu jamais vou entregar uma qualidade inferior para o meu cliente do que ela conquistou, porque se a gente está aqui é porque a gente virou referência na qualidade do que a gente faz. Então eu não posso jamais baixar esse nível. Prazo para mim é uma coisa importantíssima, importantíssima. O mundo se acaba, nem que eu trabalhe até, tu sabe, né? Que eu trabalho até 3 horas da manhã, mas eu tenho que entregar a encomenda do cliente no dia certo. E essa parte do prazo, essa parte da qualidade e a parte dos nossos fornecedores. Então isso pra mim é assim, irretocável. Eu trago comigo sempre. E com tudo, né? Com isso eu aprendi a lidar com outras pessoas também. De aplicar na minha rotina. Ah, Sueli, um beijo pra você, minha querida. Fofa. A
pesquisa que eu citei no início, ela finaliza esse livro como uma espécie de uma carta aberta, um conselho que ele deixa para as duas gerações. E agora eu já posso sim te pedir esse conselho, porque aqui já tem desde os 17 anos que você está aqui, então você já pode sim, você tem autoridade para deixar esse conselho. Que conselho em formato de uma carta aberta você deixa para a geração júnior que está entrando em um processo sucessório? Calma e paciência, tá? Ninguém conquista nada de um dia pro outro. Eu não tenho a menor pressa de ano que vem já ser a empresa maior do mundo e que eu queria muito que a minha mãe entendesse de ontem para hoje que eu assumi. Não. Você tem que ter, eu acho que esse inclusive é um problema da nossa geração. A gente é muito ansioso, a gente quer muitas coisas de um dia pro outro. Não é assim que funciona. Empresa nenhuma também cresce de um dia pro outro. Então, meus anjos, tenham consciência que vocês querem assumir isso, porque vocês vão ter que lidar com muitas informações, porque antes de tudo tem a carga emocional de quem trabalha em família. Então, palavras às vezes não vão ser medidas do seu pai, da sua mãe ou de quem você estiver trazendo a sucessão para você. Palavras não vão ser medidas, não vão ser pesadas, vai ter conflito. Então, você antes de tudo tem que entender, será que eu consigo bancar isso? Faça muita terapia, tá? Porque a cabecinha sofre muito. Mas veja se é isso que você quer levar, se é isso que você quer continuar. Então banque. Aí tenha paciência, vá conquistando todos os dias, estude muito, todos os dias, tudo que puder. A gente tem hoje em dia informação de todas as formas. O Meire tá aqui criando um canal no YouTube para levar informação. Então, estude muito, porque a gente só consegue, inclusive, conquistar o respeito dentro da nossa família com argumentos, né? Com base, com exemplo. Então, paciência, estudo, dedicação e saber que nada cai do céu. A gente tem que trabalhar bastante todos os dias. E o apoio emocional, é muito interessante ela ter tocado nisso, porque um dos pilares da sucessão é a busca por esse apoio emocional, de incluir profissionais que vai ajudar, porque é algo novo para a geração júnior e também é muito difícil para a geração sênior entregar, né, um filho para o mundo. Sempre vai existir esse apego, isso é natural, e essa é a questão do apoio emocional que você citou, ele é extremamente importante. E eu lembrei de uma coisa muito importante, que é: não espere a aprovação. Não vá dormir achando que porque você fez um trabalho excelente na empresa familiar, no final do dia seu pai ou sua mãe vai dizer: poxa, hoje isso aí foi bem legal. Não espere essa aprovação, você vai viver frustrado. Você tem que fazer conforme seu coração manda. Uma hora esse reconhecimento vem, e de alguma forma, nem sempre em forma de palavras, né? Eu acho que por muito tempo eu me frustrei muito porque eu achava: poxa, eu tô fazendo um trabalho tão legal, por que não vem parabéns, minha filha? E não vai vir, tá? Vai vir de outra forma. Você vai escutar por outras pessoas, seus pais dizendo: teus pais me disseram que o que tu tá fazendo na empresa, mas pra ti isso não chega no teu ouvido. E é incrível, porque eu já conversei com outras pessoas que passam pelo mesmo probleminha. Essa dica de ouro, hein, gente? Dica de ouro de quem vive esse processo sucessório. E sem chorar, qual seria a carta aberta que você deixaria para a geração sênior, para os pais de filhos que vão iniciar esse processo sucessório? Gente, paciência também. Mas eu acho que se você está confiando uma pessoa para passar isso, passar todo o seu tesouro, né, que é uma empresa construída, consolidada, você está preparando uma pessoa para essa sucessão, é porque você confia nela. Então, por mais que você precise estar ali abordando e olhando, você que escolheu essa pessoa para pegar, para continuar isso. Então, assim, confie de verdade. Eu sei que é muito difícil a gente dar autonomia para as pessoas, né? Mas eu acho que quando a gente não dá, isso fala mais sobre a gente do que sobre as outras pessoas. Aprendi isso também na pele. Você que confiou, então dê essa autonomia, fique só
trabalhe até o máximo. Minha mãe não deixou de trabalhar, tá, gente? Ela continua trabalhando. Só que a gente precisou entender que juntas não funcionava ali muita coisa. Então cada uma hoje trabalha no setor e cada uma no lugar. Mas eu acho que eu entendo perfeitamente também todas as dificuldades que você tem para entregar uma empresa para uma outra pessoa, porque você cuidou ali muito bem dela. E de um dia para o outro, eu acho que tem aquele apeguinho também, né? Poxa, eu tô me saindo disso mesmo, mas confie, vai dar certo. A gente tem hoje em dia uma coisa que infelizmente vocês não tinham na época, que era esse tanto de informação, essa busca também, essa sede de conhecimento. A gente pode agregar muito valor. Então eu acho que é confiança acima de tudo. Um desapegozinho também, né? Porque mas eu entendo perfeitamente. Eu acho que eu nem consigo imaginar aí um filho meu cuidando disso aqui. Porque, poxa, é muita luta. Mas eu acho que a nossa geração tá cada vez mais interessada também nessa parte do empreendedorismo. Então, falta de vontade não vai ser, sabe? Então, dê um votinho de confiança, pratique um pouquinho de desapego. Vá aproveitar também, né? Tá na hora, já tá no processo sucessório, meu filho, vá pra praia no meio da semana, descansar. Agora tem que a hora de descansar e os outros trabalhar com você. Então a palavra é descansa, aproveita, entrega. Teu filho vai conseguir sim, ele viveu muito tempo isso, e ele vai ter o amor, né? Ele vai ter o amor porque ele viveu aquilo ali já virou o DNA dele. Então, gostei. E uma outra coisa que eu lembrei que quando a segunda geração assume, nunca pensem que a gente tá querendo passar por cima de tudo e que a gente não tá botando vocês em tudo que a gente tá fazendo. Tudo que eu faço, eu fico pensando como a minha mãe faria, o que eu queria fazer igual e o que eu queria fazer diferente, mas principalmente ela gostaria de ver esse resultado. A gente sempre tá colocando a primeira geração em pensamento, então nunca ache que a gente se apossou e agora tá tudo diferente, eu não faço mais parte disso. Não, sempre vai fazer parte, sempre. É a história da empresa que tá na veia, então sempre vai fazer parte. Ah, gente, isso você acha em livro? Não acha em livro, gente. Tati, obrigada. Foram pouquíssimas erros de gravação, pode até deixar, tá, os que estão. Porque é isso, a empresa familiar é sentimento, é amor, é verdade, é entrega, a gente absorve o DNA, tá alicerçado o que foi construído com muitos anos, gente, 3 gerações não, 3 décadas, e essas 3 décadas não dá para desassociar o DNA da Sueli, não. Ele vai estar lá impregnado e ele vai ser melhorado com inovação, que é uma característica muito forte da segunda geração e um dos pilares para perpetuar uma empresa, que é esse processo de inovação, de trazer um novo olhar sem esquecer, sem perder a base. Então, gente, fica de olho que vai ter muita coisa boa por aí. Sucesso, obrigada, minha querida. Parabéns. Tá tudo lindo, aprenda com essa mulher, gente. O link da empresa e da gestora atual está aqui embaixo, gente. Siga e acompanha também, que tem muita coisa sobre empreendedorismo, liberdade feminina e por aí vai. É isso mesmo. Mas ela me apresenta melhor do que eu mesma. Beijo, prazer. Tchau. Tchau. Tudo perfeito. Arrasamos. Pronto.